Vamos lá, esse vídeo é para explicar um pouquinho da nossa história, resumida no vídeo. Então, para quem quiser já assistir, para ver como funciona o aplicativo, quer tirar alguma dúvida, tem os outros vídeos ali no nosso canal, então pode ir direto lá. Agora, quem quiser saber a nossa história resumida, pode ficar aqui, tá bom? Que eu vou contar para vocês. Então, primeiro, meu nome, né? É o Will Narkson, meu nome. Então, por isso que eu botei isso aqui para botar o meu nome, porque é meio difícil ver meu Narkson Pedro. Mas podem me chamar de Will, tá? Tenho 26 anos, faço medicina em Manaus, na FAMetro, tá bom? Estou no quinto período. E por que que a gente criou o Med Master? Então, desde o primeiro período, eu venho tendo dificuldades, né? Como qualquer estudante de medicina tem dificuldade. E aí o primeiro período foi muito difícil, porque foi um período de adaptação, tudo muito diferente. Faculdade de medicina é muito corrido, é muito puxado. E aí no primeiro período ali, tu fica praticamente o dia todo ali na faculdade, muito cansativo também. E aí eu vim juntando minhas dificuldades desde o primeiro período para fazer um aplicativo. Tive esse insight agora nesses últimos meses, esse último ano, para fazer o aplicativo e juntei todas as minhas dificuldades, ou a maioria, para colocar dentro do aplicativo. E a minha primeira dificuldade, qual era? Minha primeira dificuldade, que a gente tem a boa prática, né? É, a mania, não sei como que se chama, de gravar a aula do professor na nossa faculdade aqui. Então, todo mundo grava a aula do professor no seu celularzinho para chegar em casa, escutar e transcrever a aula. E aí, desde o primeiro período que eu faço isso e perco muito tempo transcrevendo aula, porque eu não abro mão de fazer isso. Por quê, Will? Porque na aula ele vai falar, ele vai te dar uns insights que realmente vão cair em prova, que realmente importam para a tua vida médica ali acadêmica. Porque às vezes ele manda um livro, um artigo, e aí tu vai ter que saber o que realmente vai cair na aula, né? Tu vai escutar a aula e escrever a aula, e depois vai ler o artigo, o livro, vai ver realmente o que tem nexo ali com o que o professor falou na aula. E a gente tem a boa prática de fazer isso, de transcrever a aula. E aí eu criei o transcritor de aula. Então, uma aula de 2 horas, 1 hora e 50 ali dura 1 minuto, 2 minutos para transcrever. Então, transcreve a aula toda ali do professor. Eu não deixo de escutar a aula do professor, ainda não perdi, tá? Essa boa prática. Então, eu escuto a aula do professor, mas já transcrito ali. Outra coisa que eu coloquei, então, a gente transcreve a aula dentro do nosso aplicativo e o nosso aplicativo já gera resumo da aula, já gera questões e já gera flashcard para eu revisar. Tudo isso dentro do aplicativo. Então, uma dificuldade que eu tinha era isso. Eu não fazia questões de aula e nem flashcards, ou então flashcards eu fazia sozinho, e agora eu já faço tudo automático. Outra dificuldade que eu tive também foi na parte de arquivo, então o professor mandava um arquivo para a gente, eu não sabia como fazer questão daquele arquivo, então revisar a flashcard, então hoje a gente faz o upload de arquivos no nosso aplicativo, você sobe ali um arquivo de 10, 20, 30 páginas, um artigo, um PDF, um slide, que às vezes eles disponibilizam, e aí você pode fazer ali resumo daquele slide, questão e flashcards também. Outra dificuldade que eu tinha, agora já mais para frente ali, acho que não foi no terceiro ou quarto período, a gente já começa aqui na nossa faculdade a ser inserido ali na prática desde o primeiro período. Então, desde o primeiro período que você já vai para UBS, você já vai para o hospital e etc. Começa mais em UBS, né? Onde tu vai ali primeiro na triagem, na primeira parte, e aí você vai ver todo ali como é que funciona, né, o ecossistema da unidade básica de saúde. Começa ali na triagem, depois aprende a dar vacina, ali, e depois, nos outros períodos, você vai para um médico e etc. E aí agora, depois do terceiro quarto, você acompanha realmente o médico ali no hospital, vai em hospitais, grandes hospitais, e vai para UTI, e vai colher casos e etc. E ali no terceiro, quarto período eu me vi numa dificuldade também, onde o professor chegou para a gente e falou, né, para mim, atende aí. E aí eu tive que atender o paciente sem a mínima prática ali, né, o mínimo ali com o paciente eu tinha visto anamnese na faculdade, estudado, etc. Mas é muito diferente tu ter uma vivência realmente de fato com o paciente, porque o paciente não é um robô, tu também não pode ser um robô, porque senão tu não vai tirar tudo ali do paciente, então tu não vai saber dar uma hipótese diagnóstica se tu não conseguir tirar tudo. Então tu tem que ir conversando com ele como se fosse uma conversa ali entre amigos mesmo, e sempre direcionando para ali para a enfermidade, para a doença dele, né? E aí eu tive muita dificuldade nisso. E eu vi que isso realmente é com a prática, né? Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai conseguir fazer uma anamnese ali rápida e completa e direcionada para gerar diagnóstico.
e hipóteses diagnósticas e etc. E aí eu me vi nessa dificuldade. E aí eu criei a parte de anamnese, que é onde a gente tem a anamnese gravar o áudio e ela faz uma anamnese completa ali já para ti. Ou seja, se tu não souber fazer uma anamnese completa, souber fazer as perguntas certas, o aplicativo não vai inventar. Então, ele não veio para se substituir, não, infelizmente não veio para te tirar um pouco da tua carga, ele só veio para te ajudar. Então você vai ter que, da mesma forma, você vai ter que saber fazer uma anamnese, vai ter que se esforçar para tirar ali do paciente, e aí ele só vai, a única coisa que ele vai fazer é gravar o áudio da consulta e depois colocar em formato de anamnese, tá? Então, quanto mais informações perguntar ali do paciente na gravação, mais vai ter ali para depois se apresentar o clínico, caso clínico professor preceptor. Outra parte também que eu tive muita dificuldade foi quando eu fui pego de surpresa no hospital, onde a gente chegou lá, um grupo de 4, e o professor falou, não, cada um pega o paciente que está internado e vai colher o caso, depois vem para a gente discutir, cada um vai falar o seu caso ali até o final da aula. E aí eu, caramba, o que, que eu faço agora e tudo no hospital? E aí ia lá e colhia, depois passava para termos médicos e etc. E aí eu criei a anamnese guiada, que é a anamnese guiada, onde a gente vai ter ali a anamnese realmente guiada, onde ele vai te guiar pelos sintomas guias todas certinhas para tu fazer todas aquelas perguntas para tu não deixar faltar nada na hora de apresentar o caso clínico pro professor. E outra parte que eu criei também foi o relato de caso. O relato de caso é uma coisa mais rápida, ou seja, o professor chegou, tu chegou ali, o professor já mandou tu ir colher um caso ali de um paciente que está internado para ele já passar para ele dar medicação, então tu pega o relato de caso, pega o relato dele do jeito que ele falou ali, tu escreve, tu joga e ele já vai gerar uma anamnese, formato de anamnese, para tu chegar e só ler ali pro teu preceptor, então dá uma olhadinha para tu resumir ali para ele, tá? E aí, a outra dificuldade que eu tinha também, que eu coloquei no aplicativo, foi a parte de termos médicos. Então, desde o primeiro período que a gente vem aprendendo, né, realmente é só com a prática também. Só que ali no primeiro período a gente fez uma prova bem difícil, onde a gente tinha que saber os termos e etc. Eu não sabia a metade, agora eu já sei alguns. E aí, então, ali para o aluno do primeiro período é muito bom essa parte, que ele já coloca ali o termo, e aí já vai dar direto ali para ele. Então, se ele tiver em um hospital, qualquer coisa do tipo, o médico falar alguma coisa, o professor falar alguma coisa em aula que ele não sabe, ele só o aplicativo já coloca ali, e ele já vai saber. E é isso. Coloquei essas funções que eram as minhas dificuldades, são as minhas dificuldades na faculdade de medicina, tá? Cada um tem uma vivência diferente, mas essa foi a minha, eu acredito, de grande maioria dos meus colegas ali do curso. E aí eu criei o aplicativo justamente para isso, para ajudar, tá? Não é para substituir, não é para coisa de preguiçoso, não, é justamente para ajudar ali no teu estudo, para tu ter mais tempo livre, para tu ter mais tempo livre para fazer as coisas, para tu ter mais tempo de estudo qualificado. Criei o modo residência também, que é onde tu revisa, fica revisando ali, que é uma parte que o estudante de medicina ele não consegue fazer, ficar revisando, porque toda hora tem uma coisa para estudar nova, então o resto, né, que vai ficando, que é muito importante para tu ter um raciocínio ali no final, os outros períodos, tu não consegue revisar, eu criei um modo residência também. Enfim, tem várias outras funções dentro do aplicativo, e aí eu queria saber também de vocês, conforme vocês vão usando, para vocês me passarem insights do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, do que vocês mudariam, do que vocês não mudariam. Se vocês tivessem também tiver alguma dificuldade que eu não tive, para a gente colocar dentro do aplicativo, tá? Porque às vezes as minhas vivências são diferentes das de vocês. E aí pode ser alguma coisa que, coloca isso aqui, a gente pode tentar colocar, tá bom? Queria colocar bem mais coisas ali dentro do aplicativo, mas vou devagar, porque por enquanto só eu e a gente vai ter que ir com calma. Então espero que vocês gostem. Esse aplicativo foi feito justamente para ajudar o estudante de medicina ali desde da faculdade até a parte ali prática realmente. E é isso, galera. Valeu, espero que goste. Tamo junto, viu?